Bem, bom dia, irmãos, vocês que estão aqui, vocês que estão também nos ouvindo aí pela mídia, né? Que o Senhor os abençoe e que você possa ler conosco a palavra e, meditando nela, se alimentar dela, alimentar o seu espírito, alimentar as suas convicções também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 24 e vamos ler praticamente o capítulo todo, mas queremos chamar a atenção especialmente para o versículo 16. Lucas 24. Hoje é dia de ceia do Senhor, logo logo nós estaremos procedendo, não é, a esta parte do culto, e me ocorreu meditar com os irmãos sobre a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, elas, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Maria, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confessaram e confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e aproximando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para sua casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas, as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Pois ventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas,
Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez a menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. É interessante demais esse texto. Ele tem aspectos, né, literários interessantes, mas o fato principal é o que ele relata. Ele relata a ressurreição, a crucificação e a ressurreição de Jesus, fechando a ressurreição aqui, depois do seu sepultamento, a partir do versículo 50 do capítulo 23. Então vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós lemos da Tua Palavra, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que as nossas mentes, nosso entendimento seja aberto para compreender as Escrituras e fortalecer assim a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, as nossas atitudes sejam orientadas pela Tua Palavra e assim tudo aconteça segundo o Teu propósito. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe esta congregação. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse último capítulo de Lucas, né, trata basicamente, pelo que obviamente todos já notaram, porque leram e conhecem o texto, né, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é as primícias dos que dormem. É interessante que no relato, somente pensando aí algumas ideias do que a gente percebe na leitura, quando as mulheres foram
cedinho para o túmulo de Jesus para ver, ungir, fazer algumas coisas ali, alguns procedimentos, né? E voltaram e relataram. Eu fico pensando, a Bíblia fala que estavam reunidos Pedro e alguns outros, mas somente praticamente João e Pedro é que foram. O livro de Lucas não fala que João foi. O outro discípulo, que não fala o nome lá, no outro evangelho, chegou primeiro, porque era mais jovem e corria mais, né? Mas não entrou, não teve coragem de entrar. Pedro entrou, e o que fez ele ficar maravilhado? É interessante, porque ficar maravilhado porque o corpo sumiu, isso aí talvez não fosse um motivo tão forte, né? Mas ele ficou maravilhado porque aquela múmia estava vazia. Só tinha o formato dos lençóis, estava oca. Como é que alguém, não é, sai de dentro de uma veste daquela sem desatar as faixas, né? Isso foi um sinal para Pedro, né, que já começou a bater assim na sua convicção sobre quem Jesus era. Se ele correu lá, é porque lá no íntimo dele, ele sabia que Jesus tinha feito muitas promessas, falado muitas coisas, nesses últimos dias, inclusive, da sua vida aqui, sobre o que iria acontecer com ele, que ele ia morrer, que Pedro ia negá-lo, e tudo aquilo deve ter ficado assim, revolvendo-se na mente de Pedro, né, até o dia em que essas mulheres chegaram dizendo que ele tinha sumido, tinha ressuscitado, tiveram visão de anjos. Fala a expressão visão de anjos numa das partes do texto, né? Mas o que estava ali realmente eram anjos que falaram com elas. Elas não tiveram claro, é uma visão, porque são seres espirituais que de repente apareceram diante delas e lhes falaram algumas coisas, né? Mas a maneira como Jesus foi marcando estrategicamente depois da sua ressurreição a veracidade, a verdade, o fato da sua ressurreição é impressionante. Ele aparece aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que pelo jeito também, eu não entendo porque eles talvez não tivessem tido interesse de ir lá no túmulo para conferir. Eu tenho a impressão, que se eu estivesse lá, eu corria lá para ver o que tinha acontecido, né? Mas é claro que isso é uma conjectura, cada um tem um comportamento, não é? Vai reagir de uma forma diferente. Mas a gente fica curioso para pensar, por que quando Maria, as mulheres que estavam com ela, contaram sobre a ressurreição, por que todo mundo não correu lá para conferir? Né? Aliás, acho que eles até duvidaram, né? Talvez se tivesse assim pensado, vocês não estão malucos, não vou lá nada, né? Estão falando coisa aí que não... Mas na verdade as mulheres nessa época elas não tinham muito crédito, né, pastor? Não tinham, realmente não tinham. Mas, aliás, Jesus no seu ministério e posteriormente o cristianismo operante que resgatou, né, do lugar onde devia estar a posição da mulher, né, na sociedade, porque tudo que ocorreu historicamente nessa digamos assim, prepotência masculina, né, de achar que era entender mal o seu papel, e também a mulher de entender mal o seu, né, foi por causa do pecado, né? Mas o reconhecimento do pecado resgata situações, né, de vitalidade original, anterior. Então, esse é um aspecto, né, mas o aspecto principal, não é que os discípulos de Emaús, eles iam conversando, porque a conversa geral em Jerusalém era sobre essa crucificação e sobre os rumores de que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia não relata, né, sobre se isso estava na boca do povo, na cidade inteira.
por que não foram muitos lá olhar e conferir? A gente não sabe se muitos foram, muitos outros foram. A Bíblia relata somente estes. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando Jesus aparece aos discípulos, né? É que a Bíblia fala no versículo 45 e 46 que o entendimento deles foi aberto para que compreendessem as Escrituras. E aí ele falou, está escrito que o Cristo haveria de padecer, e ele vai resgatar lá a informação dada pelos profetas e salmos, né? Então a Bíblia é um livro muito coerente. A própria existência do texto e a forma como o cânon foi formado, orientado e balizado pelo Espírito Santo, já é um milagre. Porque a Bíblia, ela tem 66 livros. Foi escrita num período total de 1.500 anos, por mais de 40 autores que nem se conheciam. E tem um eixo só, uma coerência única na literatura mundial. Não há incoerência na Bíblia. Quando as pessoas falam que na Bíblia há incoerências, é porque nunca leram ou não entenderam a Escritura. As pessoas às vezes leem, muitas vezes, e conhecem bem o texto literário da Escritura, mas não entendem a Escritura espiritualmente. A mensagem espiritual não lhes é dada. É interessante que Jesus tinha no seu discurso, ao longo do seu ministério, uma intenção de, eu diria assim, até seletiva em relação à sua pregação. Ele pregava e falava, entre outras formas de expressão, falava por meio de parábolas. Mas as parábolas, ao contrário do que muitos dizem, né, que a parábola é uma forma, sei lá, pictória, uma figura, uma maneira de expressar que facilita o entendimento, é o contrário que a Bíblia diz. Jesus contava parábola para que as pessoas que ele não queria que entendessem, não entendessem. Para que vendam não vejam, para que se cumprisse Isaías, se não me engano 6. Para que se cumprisse aquela palavra, que para vendo não vejam e não entendam e não se convertam e não sejam salvos. Um dos aspectos aí discutido hoje na teologia reformada, não vamos entrar nesse assunto, mas a parábola, ela, para aquele que tinha o coração aberto, ele entendia. Quando lhe era explicado, mesmo assim, precisa de explicação. Você não deve pensar que ao ler uma parábola para alguém e dar as costas embora, você já pregou para ela. É preciso que você explique. E só tem um matemático famoso, né? Eu gosto muito de matemática, e ele dizia o seguinte, se não me engano o nome dele era Schweitzer. Quando você diz que sabe alguma coisa, você pega qualquer pessoa que vai passar na rua, primeiro que você achar, pare ele e explique a sua ideia. Se ele não entender, você não sabe. Então tem muito crente que não sabe explicar a Bíblia, porque não sabe. Lê a Bíblia e não sabe. Lê, mas não sabe. Eu fico perplexo com pessoas que eu tenho convivido cotidianamente, no meu dia a dia, né? Sempre falando da palavra, do Evangelho, procurando dar algum conselho para alguém, como as pessoas entendem pouco, o mínimo da Bíblia. Crentes que estão na igreja há muito tempo. A Bíblia, ela é um livro que tem uma finalidade redentiva. Ela foi escrita para a redenção das pessoas. Restauração, redenção e restauração. Nós somos redimidos pela palavra, lavados pelo sangue de Jesus, nessa mística espiritual, que são realidades espirituais que operam na vida da gente. Nós sabemos que nós somos purificados pela palavra, lavados pelo sangue de Jesus,
restaurados, isentos de culpa, perdoados, porque nós entendemos uma coisa que é fundamental: o que é pecado e o que é virtude não pecaminosa. Quando a gente entende o que é pecado, a gente sabe que aquilo é uma doença corrosiva e destrutiva e mortal e a gente quer ficar livre dela. Quando não se entende o que é pecado, não se sabe de que se precisa salvar. A Bíblia, ela é, em certo sentido, no geral, uma lei orientativa para cada um de nós. Isso eu já tive a oportunidade de explicar, tem a ver com alvo, atirar a flecha no alvo. Quando você atira uma flecha no alvo, você tem que prepará-la, mas você tem um objetivo a ser alcançado. Isso envolve não somente o disparar de uma flecha, mas também envolve um percurso. A Bíblia é a lei de Deus para nós. Não é lei somente o Pentateuco, não. A Bíblia toda, a palavra de Deus, é a nossa lei de fé, regra única de fé e prática. Então, quando nós andamos na orientação da Bíblia, nós estamos indo na direção certa de um alvo. Essa questão de abrir as Escrituras, Jesus fez isso com os discípulos ali. No final do livro de Lucas fala isso. Mas o salmista Davi já havia também se expressado nesse mesmo sentido lá no Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu fico pensando, Davi para mim é um irmão, ele é meu irmão, um irmão de vocês aí, em Cristo. Os apóstolos também. Nós somos uma família, um corpo. A igreja, ela é composta, a igreja universal, real, ela é composta pelos crentes de todas as eras. A igreja visível é a que a gente está vendo, que a gente vê por aí, saindo e entrando em prédios, com a Bíblia na mão. Mas a igreja verdadeira, ela não é vista aos olhos humanos. Claro, a gente tem percepções bem claras, pelos frutos se conhece a árvore, mas ela é vista pelo Senhor Jesus Cristo, que sabe quem é verdadeiramente crente e quem não é. Então, olha, nós somos, a ressurreição de Jesus inaugura, não é somente uma nova vida para nós. Ressurreição significa que Jesus, o morto voltou à vida com o corpo, retornou à vida. Isso é ressurreição. Tem bastante coisas aí a se pensar sobre a ressurreição e a transformação no arrebatamento e muitas outras coisas. Mas não é somente, a ressurreição de Jesus Cristo não representa somente isso, não. Ela é a redenção, ele é o nosso Redentor, ele redimiu o nosso espírito, a nossa alma, e ainda está em processo a redenção do nosso corpo, embora já estejamos com posse dela. Mas não aconteceu ainda, nós não temos ainda corpos transformados, Mas a terra também será redimida. Então ela afeta, não é somente os seres humanos que creem, não, ela afeta tudo. A redenção, a ressurreição de Jesus afeta todas as coisas. E quando nós lemos sobre a ressurreição, meditamos nela e falamos nela, ela vai nutrindo a nossa alma, vai fortalecendo a nossa alma. Quando você ouve aqui, fez a leitura comigo e está meditando comigo aqui, você está alimentando a sua alma. Ontem eu estava tirando algumas músicas ali no piano, seguindo a orientação de um manual que eu tenho usado para estudos, e uma peça pequena
eu ficava repetindo muitas vezes. Quando eu saí dali, aqueles conceitos associados àquela operação no piano estavam bem firmados em mim. Não estava adestrado assim, mas pelo menos eu sabia fazer as leituras e sabia fazer a interpretação que estava ali escrita. A gente, quando lê a Bíblia, ela também firma-se em nosso espírito, em nossa alma, e nós começamos a ter convicções mais enraizadas, mais aprofundadas. Amém. E por isso que não somos demovidos das nossas convicções por qualquer discurso que aconteça. Então, irmãos, as pessoas normalmente, eu tenho visto muitos sermões, muitas meditações. Hoje nós estamos fazendo aqui uma meditação simples num texto. Mas esse tipo de interação com a Escritura sobre a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus está sendo pouco falado. Porque ninguém gosta de falar de cruz. As pessoas querem a parte boa do Evangelho, né? Eu vi recentemente um garoto que ele tinha problemas e ele não gostava, ele gostava de pizza, mas ele não gostava da parte do miolo da pizza, onde tem todos os ingredientes ali. Ele gostava só da borda. Então a mãe dele foi comprar pizza e pediu uma pizza para ela, para a família, e uma pizza para ele. A pizza dele era tipo um pneu, assim, só vinha as bordas, né? É como pessoas também que vão comer um bolo recheado, né? Como só o recheio. Tem muitos crentes que só querem a parte das promessas boas, de prosperidade, de saúde, de enriquecimento, de livramento, mas não querem assumir os sofrimentos decorrentes da participação na crucificação de Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Tudo que Cristo sofreu, Ele foi aquele que pagou a nossa conta. Mas nós temos que estar dispostos a sofrer pelo compromisso e pela identificação que nós temos com Ele quando fomos salvos por Ele. Então que o Senhor nos abençoe, né? E um aspecto assim, fechando no versículo 16, que diz: os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Às vezes, as pessoas não reconhecem Jesus em muitas situações pela ignorância mesmo das Escrituras. Em coisas cotidianas, coisas que parecem normais. Não entende a palavra, então não reconhece como é que Jesus faria aquilo. Como é que Jesus quer que você faça. Eles também, muitas vezes, não reconhecem Jesus pelo temor que tem à escuridão. Acham que são mistérios que não dá para... Ou pela dúvida mesmo, porque não tem convicção aprofundada. Então isso também impede de reconhecer aquilo que Jesus quer que nós façamos e sejamos. E pela cegueira também. Não compreende realmente, não vê, lê, mas não entende. Mas todos nós podemos reconhecê-lo pela revelação da sua pessoa em nosso espírito, através da sua palavra. Então, olha, a Bíblia, desde criança eu aprendi isso. É a nossa única regra de fé e prática. Tudo que você vê sendo afirmado sobre cristianismo e vida cristã, confira com a Escritura. O critério de identificação é a Escritura. Para você ter esse critério em mãos, você precisa ler a Bíblia. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Estamos meditando nela, esperando que pelo teu Espírito, Senhor, aqueça os nossos corações para cada vez mais buscarmos orientação
na Escritura Sagrada. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Então, eu queria chamar os irmãos que vão participar. É muito bom participar da ceia do Senhor, e é bom vocês estarem aqui hoje, né? Eu sei que o coração de vocês acendeu aí, lembrou, tocou o sininho lá, que hoje é dia de participação da ceia do Senhor. Amém. Porque é uma recomendação, uma ordenança do Senhor. E eu sei que muitos não podem estar, mas o reconhecimento da vontade de Deus na nossa vida muitas vezes passa também, como nós falamos ali, pelo medo das pessoas. Amém. Medo de tudo. Nós temos que ser prudentes, simples, como as pombas, né? Prudentes como as serpentes. Mas o medo a gente deve sempre procurar erradicar da nossa agenda, né? Não estou dizendo para ninguém sair prudentemente fazendo coisas, mas nesses dias todos eu glorifico a Deus, agradeço a Deus, porque tem um grupo aqui que não deixou de estar nos cultos, para que vocês todos aí, a igreja toda e outras pessoas que não são até da nossa igreja, sejam abençoadas. Amém. Os riscos e o custo disso aí, assumido por quem está aqui participando de um culto, porque é um tempo final, um tempo que nós temos que fazer alguma coisa, não dá para a gente ficar parado. Então, eu estou falando isso como incentivo para que todos tenham essa disposição, essa coragem, estejam presentes. Amém. Não é? Com todos os cuidados necessários, mas estejam presentes. O texto diz então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não discernir o corpo é outra expressão para dizer não entendeu a Bíblia. Não sabe o que é o corpo de Cristo, né? Entende como igreja uma comunidade de uma massa de pessoas sem identificar que ali dentro existe trigo e trigo. Existem aqueles que são de fato salvos e existem aqueles que estão ali esperando ir no rodão dos salvos. Não existe isso. Então nós louvamos a Deus e estamos praticando a ceia como um memorial. A própria Bíblia diz: a ceia é um memorial, fazer isto em memória de mim. Então os irmãos vão distribuir os elementos, nós vamos estar cantando um canto, enquanto cada um aguarda para a gente participar junto. Amém.
corpo, que é partido por vós, comei dele todos em memória de mim. E ao cálice, cálice é o Novo Testamento do meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir para o Luiz orar, agradecendo pela ceia. Aleluia. Grande Deus, soberano Pai, obrigado por esse privilégio para ser daqui. Obrigado por esse momento para utilizar mais. Obrigado pela vida de cada um. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós te agradecemos por todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos então a Deus pela participação na ceia. Os irmãos podem recolher os cálices e nós estaremos também encerrando agora o nosso culto. E eu agradeço a Deus por todos os que estão aqui presentes. Amém. Que o Senhor os abençoe ricamente, fortaleça, livre de todo mal. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este culto e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre esta igreja agora e sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, que Deus os abençoe.